Bom, meus queridos lindos do nono ano, saudade de vocês, espero que estejam todos bem. Tô morrendo de saudade da minha sala de coordenação, desses meninos fofos, dessas meninas lindas. Queria muito estar com vocês, mas espero que estejam bem, aí com seus pais, seus familiares, e que esteja com material de geografia aí a postos, para que a gente possa começar os nossos estudos, né, as nossas trocas de conhecimento. Não vai ser tão gostoso e fervoroso como era na nossa sala, né? Com as nossas discussões, aquela coisa caliente, né? Que todo mundo querendo falar, onde eu precisava pedir para falar um de cada vez. Mas, enfim, vamos achar um meio aqui de nós fazermos o melhor possível para que ambos possamos aprender nesse momento, né? De pandemia, tudo bem? Nesse momento, gostaríamos de fazer a introdução do capítulo 3, né? Os aspectos gerais da SEI. E que possamos aí aproveitar da melhor maneira possível e buscar, né, entendimento desse assunto, né, que vai ser gerado a partir de agora, né? Vai ter muitas dúvidas, vai ter muitas curiosidades, mas eu espero fazer o meu melhor e ajudá-los no que eu puder, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né, que nós temos que entender que a ACEI vai nascer sobre a herança, né, da antiga União Soviética, que durou mais de 70 anos, no século XX. União Soviética que trazia como modelo, né, econômico uma economia planificada. Outra coisa também que ela era socialista e opunha-se ao modelo capitalista que já vinha sendo desenvolvido pelos Estados Unidos da América, né? Então, essas são algumas coisas que vai fazer toda a diferença quando nós formos estudar a questão dos países e as suas independências. Uma outra coisa também que quando na antiga União Soviética havia uma moeda só, o exército era conjunto, as forças armadas representavam todos os países da União Soviética, ou seja, era uma única bandeira em prol de todos os países membros, né, da antiga União Soviética. Então não era só uma coisa de modelo econômico, não. Eles defendiam e se defendiam. Apesar, né, que eles não tinham, por mais que fizessem parte aí desse plano, né, ou como que eu posso falar para vocês, dessa união desses países, eles tinham muitas fragilidades. Entre elas, né, o grande território da Rússia, o difícil acesso entre eles, as difíceis falas, as questões, como nós vimos no capítulo anterior, dos conflitos, né, dos conflitos regionais, dos conflitos étnicos, eram muitos, sem falar políticos, que eles tinham suas desavenças também e que dificultava, né, essa união, mas principalmente dificultava o sucesso de uma forma mais grandiosa. Mas mesmo assim durou 70 anos, não é pouca coisa, né? Quase o século inteiro, aí, século XX, foi permeado pelas ações da antiga União Soviética. Você fala das descobertas no campo da ciência e tecnologia, armamento, né, bélico e nuclear também. Então, há aí uma gama de produção que eles fizeram enquanto eram parceiros dentro desse formato. Uma outra coisa que nós podemos estar trazendo é que da antiga União Soviética vai sobrar aí, né, três países que vão se levantar, né, e vão trazer aí os requisitos de estar junto, né, a herança do formato da União Soviética para fortalecer-se aí com a Rússia, né, a Ucrânia e Belarus. Eles vão estar se unindo em 1991, no fim da União Soviética, justamente para pleitear um novo modelo econômico, mas um modelo de desenvolvimento que os ajudasse a chegar o mais próximo possível, inclusive, da União Europeia, que trouxesse um modelo parecido com o que estava sendo desenvolvido na União Europeia. A União Europeia organizada, como a gente já havia falado também no outro momento, moeda própria, ideais políticos próprios, fortalecimento, né, do parlamento. Então, a União Europeia já trazia umas bases mais solidificadas. E a SEI também estava querendo, né, pegar como modelo, como dica, né, os ideais aí da União Europeia para o seu modelo mesmo. Então, quando finaliza aí a União Soviética, 15 países
vão se tornar independentes, vai se esfacelar a antiga União Soviética. Então, de cara, já vai ser 15 países que vão sair aí para andar sozinhos, né? Vão aprender, vão começar a desenvolver seus próprios ideais políticos e econômicos dentro das suas realidades e, obviamente, busca aí, né, se estabelecer agora como nação sem a sombra, né, que vingava ou que estava sobre todos eles enquanto União Soviética. E o que nós vamos ter, como eu disse, vai sair a Ucrânia, a Rússia e a Belarus aí na frente, buscando trazer um modelo em que eles fossem o destaque e se fortalecessem enquanto nação, tá? E vamos ver o que isso vai dar, né? Vamos ver. Tem alguns objetivos, mas nós vamos ver que vão enfrentar alguns entraves também. Então, o principal objetivo era buscar a integração e a proximidade com a Europa. Então, o que a CEI queria? Vamos buscar uma integração para os nossos 3 países, né, as nossas 3 nações, mas também vamos estar ali andando próximo, né, da Europa. Nós queremos chegar próximo àquele modelo e queremos também nos desenvolver como a União Europeia está promovendo desenvolvimento para os seus países membros. Então, essa é a primeira coisa. Criar uma federação própria, né, no lugar do antigo regime, que foi a União Soviética. Então, eles tinham esse ideal. Bom, acabou a União Soviética com todos aqueles países, agora nós podemos nos restabelecer, mas principalmente nos fortalecer enquanto grupo, enquanto, né, organização, para que possamos crescer e buscar saídas de fortalecimento econômico, político, entre outras, que eles tinham outros objetivos aí para as suas 3 nações. Obviamente, né, Moscou era a capital de tudo isso, tá? Já vai ser um entrave que nós vamos estar verificando. Rússia é muito grande, é um território bem grande, apesar de não ser rico, né, tão rico, mas ele era grande territorialmente e trazia algumas exigências para que a CEI pudesse dar certo. Eles também queriam uma moeda única, mas obviamente isso também não, como que eu posso dizer, não obteve tanto sucesso. Então, a primeira coisa, né, Rússia começa a se desentender com a Ucrânia. Então, e esse desentendimento aí vai durar um tempo até que em 2014, na verdade, a Ucrânia se desliga por completo da CEI. Sem falar que teve outros países, outras nações que também vão sofrendo, uns que só observavam, outros eram convidados, que vão sofrendo alguns aborrecimentos aí ao longo da formação e vão deixando de mão também a CEI. Então, a primeira coisa, né, a Rússia e a Ucrânia se desentendem, vem o desligamento da Ucrânia em 2014. Nesses países, né, não havia união, nenhuma moeda única, tanto é que eles não só tinham as moedas deles, mas também ainda traziam em muitos dos territórios ao próprio euro, que é a moeda única de maior parte da União Europeia. Então, é outro problema, outra questão que eles vão ter aí que sanar, né? Então, moeda que não conseguiram estabilizar, que não conseguiram uma só. Outra coisa também que eles vão estar trazendo, as forças armadas, né? A criação de uma força armada própria. Como que eles iam fazer isso, né? Como que ia ser esse procedimento? Por que eles queriam uma força armada? Para se fortalecer e para trazer as heranças da União Soviética, da antiga União Soviética, que eram os armamentos bélicos. Além dos armamentos bélicos, eles tinham ali para estar integrando, né, toda aquela gama de informações de armas nucleares, navio, mísseis, bases militares. Tudo isso fazia parte aí dos despojos da antiga União Soviética que a CEI gostaria de herdar, e a Rússia principalmente porque ela se achava diretamente herdeira com direitos do antigo formato da União Soviética. Então esse foi outro problema, que não foi bem encarado pelos países mesmo, porque que ela tem que ser a detentora desse conhecimento, uma vez que é uma organização, né, entre 3 em pares, né? Então não deu muito certo também essa questão. Além disso, a Rússia, ela sempre está causando algum constrangimento dentro, na verdade, questionamentos e exigências que vai aborrecendo seus parceiros aí de organização. E claro que ela vai ter um apoio importante depois, internacional, que é a intervenção dos Estados Unidos da América. É claro que os Estados Unidos não vai querer
que a SEI tenha total, né, ou que os países da SEI tenham total controle ou possam estar aí reivindicando ou possuindo informações desse tamanho, dessa natureza, né, de armas nucleares, bases militares importantes da antiga União Soviética, né, conhecimentos, navios, porta-aviões. Obviamente, os Estados Unidos não quis e não era atraente para ele que isso aconteça, e ele vai se meter nessa briga, ficando aí, se posicionando do lado da Rússia, né, para que isso fique centralizado e fique mais fácil, inclusive, as negociações, as intervenções também, que não é só negociar, mas tem intervenções, vocês sabem disso, que a gente tem acompanhado notícias todo o tempo, o quanto é importante um país ter à sua disposição conhecimento, ter à sua disposição tecnologia, e principalmente no campo bélico, ou no campo nuclear. E isso faz de um país, por menor que seja, um país poderoso, que acaba surtindo nos seus parceiros e nos outros certos temores, né, e preocupação. Então, os Estados Unidos ele vai interferir e fica tudo aí, o que foi resgatado da herança soviética, na mão da Rússia. Outra diferença que nós vamos ter entre a SEI e a União Europeia, a primeira é a estrutura econômica, né, da SEI, que em parte é muito, como posso dizer, frágil. Não é tão fortalecida quanto a estrutura política da União Soviética, da União Europeia. Então, essa é uma coisa que já vai começar meio que gringolando aí dentro da SEI, causando problemas de fato. Então, a estrutura de uma associação econômica e uma parte política, sem trazer toda a parte política, nivelar com a econômica, já começa trazendo instabilidades e discussões, né? Não tem como, a União Europeia ela é fechada não só nessa questão econômica, mas até a político. Ela anda junto, né? Elas decidem junto. E quando isso não ocorre, e vem a divergência, eles obviamente saem dentro da organização, como o Reino Unido recentemente. Então, União Soviética, ela vai desenvolver aí a partir da comunidade econômica, né? Então, ela tem aí, o primeiro plano dela é evoluir do econômico para o político e trazendo aí grandes referências, inclusive valorizando o parlamento, né? Que vai ser, o parlamento europeu é conhecido pela sua eficácia e por estarem unânimes aí nos fechamentos das suas discussões, o que não ocorre dentro da Rússia ou dentro da SEI, do formato da SEI, como eu já havia dito. Outra coisa que a SEI faz é o caminho inverso, inclusive na questão econômica, mas principalmente da instituição de moeda, né? Ela não consegue instituir nenhuma moeda para o grupo, o que difere novamente da União Soviética. Ela até pensava em ter maior integração com essa moeda, né? E depois força política e militar e tudo mais, mas não houve assim, não foi dessa maneira. Foi trazendo distanciamento entre os outros países. Até pela fragilidade econômica, como eu disse, entre as econômicas, as políticas também, e as questões de etnias diferentes, de brigas dentro desse, à sua volta, ou até dentro mesmo da organização, conflitos, né, políticos muito sérios, que acaba dividindo e trazendo problemas. Então, essa questão de economia, integração que não está havendo dentro da SEI, e a força político-militar, que também não é uma coisa tão assegurada, é o que vem trazendo não só distanciamento dentro do grupo, da organização, da SEI, como principalmente dúvida quanto à sua permanência no século XXI como um grupo organizado, como uma organização econômica e política que seja fortalecida. Então, por não ter essas bases tão claras, tão seguras, se perguntam, né, e políticos e pessoas que conversam sobre esse meio, geógrafos, entre outros estudiosos, se a SEI ainda terá condições de permanecer caminhando junto dentro do século XXI. Se ela ainda consegue se amparar, diferentemente da União Europeia, que por mais que tenham seus embates, suas divergências, mas sempre fecham unânimes aí no seu grupo, né, de discussão, fortalecendo a maioria de forma bem ampla e bem clara,
Isso traz não só transparência para a União Europeia, mas segurança, confiança, o que não é inspirado pela SEI, nem confiança, nem segurança, ok? Uma outra coisa que a gente pode falar dos problemas da SEI, esses são inúmeros, eu vou ver até pedir aqui ajuda para o meu material didático aqui. Primeira coisa, né, que agrava-se a questão econômica na Rússia a partir da crise de 1990. Então, o alto índice inflacionário, fechamento de indústria, crescimento nulo ou quase regressão, retração da produção dentro da Rússia, isso traz problemas seríssimos também de enfraquecimento dentro da SEI. Outra coisa também deu um pequeno up, que foi a exportação do petróleo e do gás natural. Mas dentro da Rússia parecia que ia resolver o problema, mas não resolve. Por quê? Porque nós sabemos que tanto petróleo como gás natural são fontes de energias não renováveis. Acabou, já era. E ela não tem tantos campos, tantas fontes assim para se garantir economicamente, ok? Um outro problema também é a questão das máfias crescente dentro da Rússia, principalmente da Rússia, que é o domicílio de destino dos mafiosos aí desse lado do mapa. Então, o que vai acontecer? Além das privatizações de empresa, as vendas de fábricas, fechamentos de indústrias feitas de forma arbitrária e duvidosa, vai colocar aí ascensão um segundo governo, né, dentro da Rússia principalmente, que são os mafiosos, ou podemos até classificar aí como a política, né, dos mafiosos, ou capitalismo mafioso, como assim dizer, como eles mesmos acabam nomeando. Então, esse é um problema muito sério, que vem trazendo enfraquecimento e dúvida quanto à permanência e à eficácia da SEI, ok? Para introduzir, ficamos por aqui. Para dar início às nossas discussões, ficamos por aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, nessa questão. E vamos continuar essas falas no nosso próximo encontro. Eu vou passar já uma atividade para vocês, tá, amadinhos? Não fiquem chateados. Mas eu gostaria que vocês fizessem, me encaminhassem. Eu vou estar vendo depois como que faço aqui na sala de aula, né, do Google, para dar nota para vocês bonitinho, mas eu vou deixar as dicas aqui e nós vamos conversando. À medida que for surgindo as dúvidas de vocês, vocês vão me procurando e aquilo que eu não souber eu também vou procurando para ajudá-los. Tudo bem? Então paramos aqui nessa pequena introdução ao capítulo 3, né, da nossa apostila, que é os aspectos gerais da SEI. Ok? Então até breve. Beijo para vocês.